Olá a todos e a todas que participam desta pré-conferência na cidade de São José. Sou Luziele Tapajós, professora e pesquisadora na área de políticas públicas, especificamente a área da Seguridade Social e, nesse bojo, assistência social. Sou uma mulher parda, de cabelos grisalhos, e uso óculos de grau com o aro vermelho. Neste momento eu uso uma camisa preta, de mangas longas, e atrás de mim tem um armário branco com alguns livros. Quero cumprimentar cada uma de vocês, a cada um de vocês que está hoje participando deste momento tão especial, onde nós vamos trabalhar efetivamente o tema central, né, das conferências de assistência social que ocorrem em todo o país, né, e trabalhar também os 5 eixos, né, que saem, que são expressões desse tema central, né, e os seus significados, certo? E por que nós fazemos uma pré-conferência? O que significa o momento de uma pré-conferência? Significa especificamente a oportunidade de fomentar o debate. Então, nós estamos aqui para oportunizar o debate sobre o SUAS. Nós estamos aqui para avaliar previamente a política de assistência social em São José. Nós estamos aqui para propor novas perspectivas para o SUAS, né, de forma a que ele realmente se desenvolva como tem que ser, né? E vejam, o momento da pré-conferência é um momento muito, muito especial, porque é um debate coletivo específico no lugar aonde o SUAS acontece, aonde a demanda aparece e aonde as ofertas são colocadas, né, como direito, né, a cada cidadão e cidadã que necessite da assistência social. Então, esse momento da pré-conferência de debate coletivo é um momento de participação social muito representativo, né? Porque vocês estão exatamente nesse momento, nesse lugar, né, onde o SUAS ocorre, onde o SUAS acontece, né? E nesse ciclo das conferências de 2021, nós vivemos um tempo muito especial, onde nós precisamos efetivamente, não é, olhar para o presente com novas certezas e para o futuro com novas esperanças. Nós não estamos indo na direção do passado, mas estamos aqui para reafirmar os caminhos do futuro, né? E do futuro que precisa ser efetivamente pensado, analisado na perspectiva da cidade de São José, do estado de Santa Catarina e do nosso país, né? Então, a Conferência de Assistência Social de 2021, ela tem como tema exatamente assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Vejam, talvez todos não se lembrem, mas esse tema, o início desse tema, assistência social, direito do povo, dever do Estado, é exatamente o mesmo tema da primeira Conferência Nacional em 1995. Né? Por isso que eu dizia antes que nós não estamos indo na direção do passado, mas sim indo na direção do futuro que nós efetivamente precisamos construir dia a dia, né? Infelizmente, nessa data, nessa condição que nós estamos vivendo hoje no mundo, né, no planeta, nós não podemos ter aquele calor humano de uma conferência que seja presencial, né, onde nós nos encontramos, onde nós refazemos os nossos compromissos coletivos, né, na cidade. Ainda assim, vivendo um momento onde nós estaremos fazendo alguns momentos da conferência pelas telas, mediados pelas telas, ainda assim nós vamos na direção de debater, né, essa temática com muita força, com muita análise, né, para que de fato faça sentido, né, cada momento dessa conferência municipal e, sobretudo, dessa pré-conferência. E neste tempo de adversidades que nós estamos vivendo, resistir significa voltarmos a nos reconhecer
como política essencial à vida das pessoas, a nos recompormos como tal, a nos recriarmos como política que garante vários tipos de seguranças socioassistenciais. E de saída, é preciso que a gente inicie este debate reconhecendo dois fatos. O primeiro é que desde 2016 a assistência social já se encontra em uma situação de grande risco, né, como direito social, no bojo aí de uma organização político-administrativa, sobretudo do Estado Nacional e também dos entes subnacionais, os municípios e o Estado, que é uma situação crítica, de grande risco, né? Então, a crise da assistência social ela não começa agora, ela não começa na pandemia, né? E vocês sabem disso melhor do que eu. E o segundo fato é que desde março de 2020, com esse advento funesto da pandemia da Covid-19, né, que tanto tem nos feito sofrer, não é? E alastrando uma letalidade planetária, o que é bastante sério, né, a condição da política, a situação da política, a sua condição de gestão, o seu nível de financiamento, as atividades, a vida pujante do controle social, o atendimento a usuários, as condições de trabalho, todas essas situações se converteram em enormes desafios, né? Então é muito primordial que sejam retomados os significados da assistência social como direito social, no âmbito, no campo do direito social, né? E isso nos faz, né, dizer, reconhecer que nesta conferência é preciso debater a reafirmação da grandeza da assistência social como política pública de direitos, justamente porque é a isto que este ciclo conferencial se dedica integralmente, a realçar como nunca a importância do SUAS na vida das pessoas. E se já era fundamental antes, é mais agora e será mais depois que tudo isso passar, que é o que a gente espera que aconteça, né? E afirmar isto neste momento ganha uma importância imensa, porque é preciso compreender a assistência social para defendê-la. É preciso defender a assistência social para construí-la dentro dos parâmetros da Política Nacional de Assistência Social de 2004, dentro dos parâmetros da NOB 2012 e de todo o seu regramento. E, sobretudo, é preciso construir essa política, né, para romper com os padrões de um passado que muitas vezes insiste em não passar. E mais ainda, a assistência social ela ganha uma visibilidade muito especial neste momento de pandemia, onde mais do que nunca são convocadas, são demandadas, não é, as seguranças sociais afiançadas por essa política, que são traduzidas em serviços e em benefícios. As seguranças sociais de acolhida, de convivência, de renda, de apoio e de auxílio, né? Então, é muito importante que, ao defender a assistência social, a gente não esqueça dessa história de vitórias que nós temos. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que a assistência social é fruto de conquistas sociais que resultaram das lutas democráticas pela ampliação da cidadania. Nós não podemos esquecer que a assistência social compõe o sistema de seguridade social brasileiro. Ela não é um ato mecânico e emergencial de mera provisão. Nós não somos um balcão de serviços e benefícios, não é? Desvinculado da linguagem de direitos e dos projetos coletivos de mudança social. A assistência social ela possui uma dimensão estratégica, formativa, para a construção do protagonismo popular, porque ela assegura o quê? Condições de ampliação de direitos sociais e, sobretudo, condição de ampliação do acesso, né, a outros direitos sociais. Nós não podemos esquecer que a assistência social aprofunda a regulação do Estado às demandas populares,
pelo direito social. Ou seja, a assistência social ela é uma expressão, ela é um espelho do Estado social de direito e não do Estado omisso e mercantilizador. E é muito importante que nós, neste momento de defesa da assistência social, de defesa da grandeza da assistência social, a gente saiba que ela significa uma possibilidade de alteração na vida das pessoas, que este é o sentido do existir da assistência social no mundo, alterar a vida das pessoas, né? Então, quando a gente retoma essa temática, a gente retoma essas certezas. Assistência social no Brasil, uma construção histórica, social, política, democraticamente construída, né? Vigente como dever de todos os entes federativos, não só da União, não só do Estado, não só do município, mas dos 3 entes federativos de forma corresponsável, né? E nessa perspectiva, como dever do Estado, é o direito do povo, de todos os cidadãos, de todas as cidadãs, usuárias e usuários, né, da política, no atendimento, né, das suas atenções e das seguranças sociais face a uma grande gama, um grande conjunto de desproteções e de vitimizações que são vivenciadas pelo público, pelos usuários e usuárias da assistência social. Então, o SUAS ele é a expressão da gestão estatal da política, né? Ele não tem atalhos na benemerência, na caridade ou na filantropia. Benemerência, caridade e filantropia têm o seu lugar, mas não é dentro da política pública, porque a política pública é o dever do Estado, e o SUAS é a face estatal dessa política pública. E ele só tem sentido se ofertar diferentes seguranças sociais às populações por meio de uma rede socioassistencial que é robusta e deve estar integrada. Então, a rede socioassistencial pública, a rede socioassistencial privada complementar, atendendo, né, todo o regramento, né, que vem de longos debates que construíram a assistência social no Brasil. E o SUAS está em risco. E é esse momento que eu gostaria de chamar muita atenção de cada um de vocês que participa dessa pré-conferência. O SUAS está em risco porque mudanças de orientação política e ideológica de dirigentes conservadores a partir de 2016, quando da deposição da presidenta Dilma, têm confrontado, né, têm negado o conteúdo, o comando e o alcance da Seguridade Social brasileira, da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Então, é muitíssimo importante que nós tenhamos em mente que nós estamos em um momento onde os direitos sociais como um todo, né, estão confrontados aí com outro projeto de sociedade, que não é o projeto de sociedade que dá, né, condição de acessar direitos, e sim um projeto de sociedade que tira essa condição. Então, nós precisamos realmente pensar nessa perspectiva, tendo em vista este momento histórico no qual nós estamos vivendo, né? Então, essa conferência, todo esse ciclo conferencial, ele vai dialogar diretamente com o Plano Decenal de 2016 a 2026, cujo lema é assistência social acessível a todos. Por que é? Porque esse plano está vigente, né? Então, São José tem efetivamente, né, os seus indicativos, os seus objetivos, as suas prioridades relacionadas a 2016 até 2026. Então, é a hora da gente rever isso. Essa conferência, para fazer esse diálogo com o Plano Decenal, de 2016 a 2026, ela se divide em 5 eixos. E é sobre esses eixos que nós vamos conversar um pouco agora. O eixo 1 vai trazer a discussão sobre a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma
para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. É uma oportunidade única de revigorar e muito a concepção da assistência social como uma política orientada sob o paradigma do direito e da cidadania. Uma política que fortalece a construção de uma geração de direitos únicos, de direitos especiais, que são os direitos socioassistenciais. Justamente o eixo 1, ele traz à tona um debate essencial, que é a reafirmação da assistência social no campo dos direitos sociais. Portanto, a sua ementa já é justamente composta de elementos que o tempo inteiro trazem esse debate, né? A assistência social como uma política de seguridade social, a assistência social como uma política de proteção social não contributiva, né? A afirmação dos direitos socioassistenciais para, a, para o enfrentamento das desigualdades, e aqui um destaque muito interessante com relação à equidade enquanto fundamento ético e político necessário ao aprimoramento da universalização dos direitos. Aqui nós vamos precisar fazer o debate, efetivamente, da equidade, que não é sinônimo de igualdade, mas sim que é exatamente o oposto de seletividade. Então, esse eixo 1, ele o tempo inteiro dialoga com essa afirmação da assistência social como uma política de garantia de direitos sociais, né? Se nós fôssemos resumir o eixo 1, a ementa do eixo 1, nós poderíamos fazer essa referência da política de assistência social como uma política de direito de cidadania, né? O debate do eixo 1 leva a essas questões, né? Essas questões que justamente trazem, né, os argumentos necessários que nós devemos responder, discutir e analisar com relação a essa afirmação. Né? Que estratégias e mecanismos a gente pode adotar para fortalecer a defesa e a garantia dos direitos socioassistenciais? Como dar visibilidade ao papel da assistência social na redução dessas desigualdades, no que se refere ao acesso e usufruto dos direitos, no que se refere à resolutividade das demandas, no que se refere à emancipação social dos usuários. Como é que a gente aprimora o debate da seguridade social, assistência, saúde e previdência, né, para justamente refletir os impactos da relação destas políticas na garantia dos direitos socioassistenciais. E a gente tem muita dificuldade dessa integração, talvez a gente nunca tenha experimentado efetivamente, né, a seguridade social com essa força que essa questão norteadora traz. E, finalmente, com essas reformas do trabalho, da Previdência, e as reformas que estão em curso, como, por exemplo, a reforma administrativa, elas vão impactar nas ofertas e nas demandas da assistência social e, sobretudo, na realidade da vida dos seus usuários e no acesso a direitos e equidade. Então, é muito importante que a gente começa o primeiro eixo da conferência, não é? Com essa retomada, com a retomada da grandeza da assistência social nessa perspectiva de direito de cidadania, né? No eixo 2, nós vamos trabalhar a questão do financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Aqui é o momento de debater sobre gestão compartilhada de compromissos, sobre o Pacto Federativo, União, Estados e municípios, sobre a corresponsabilidade desses entes federados, cuja efetivação ou não vai impactar nas possibilidades de assegurar direitos socioassistenciais. Evidentemente, quando isso não acontece, não é, pesa sempre para o ente
federado. E aí a gente não consegue desenvolver o sistema na sua integralidade. A ementa do eixo 2, portanto, ela vai nessa direção, não só de pensar no aprimoramento e na garantia do financiamento, mas também de fortalecer os espaços de pactuação, já que nós estamos falando de uma gestão compartilhada, já que nós estamos falando de corresponsabilidade. Vai também na direção de pensar a diversidade na capacidade da gestão e financiamento dos entes e o impacto na garantia dos direitos dos usuários, né? Então, se um ente federado deixa de cofinanciar a política de assistência social, isso certamente tem uma reverberação na vida dos usuários, né? Aqui um destaque na ementa do eixo 2 para a questão da vigilância socioassistencial e dos instrumentos de gestão do SUAS como elementos estratégicos centrais para o planejamento das ofertas e para o acesso e para a garantia dos direitos, né? Então, também um outro destaque nesse eixo é a questão do cofinanciamento, da convergência entre o cofinanciamento, aquilo que é corresponsabilidade dos três entes, e o custo das ofertas, considerando os compromissos compartilhados. É preciso que a gente realmente faça esse debate com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque justamente estamos aí num momento muito crítico. Se nós fôssemos pensar em um resumo dessa ementa, desse eixo, nós poderíamos pensar que sem orçamento, sem a garantia de corresponsabilidade e regularidade no financiamento, sem planejamento das ofertas, não há política pública, ou é um arremedo de política pública. O debate do eixo 2, portanto, ele vai integralmente, né, trazer questões norteadoras que nos façam pensar essas questões, né? Como, por exemplo, os desafios cotidianos dos municípios com relação às legislações e normas sobre financiamento e orçamento que impactam a garantia de direitos, dos direitos socioassistenciais aos usuários, né? Por exemplo, também, nesse debate, uma das questões norteadoras mais interessantes é pensar a partir da realidade do município de São José, considerando as suas prioridades do segundo plano decenal, as estratégias, as novas estratégias que podem contribuir para assegurar os serviços e benefícios do SUAS, né? Então, é muito importante que a gente não perca de vista aquilo que foi, em 2015, consagrado como prioridade para o município no tocante, por exemplo, ao financiamento e ao orçamento, né? Também dois destaques importantes no debate do eixo 2 é justamente em que medida os diagnósticos e os planejamentos elaborados a partir da vigilância socioassistencial, a partir dos produtos da vigilância, vêm contribuindo para a identificação das demandas, para a organização das ofertas, né? E para a percepção, por exemplo, dos custos de cada serviço, no sentido da manutenção dos direitos socioassistenciais, né? E aí é aquela pergunta, qual é a importância que o município atribui à vigilância socioassistencial, né? Então, uma questão norteadora também que é bastante importante é pensar o padrão de cofinanciamento do SUS e os custos dos serviços, né? Se eles podem ser mais adequados, tendo em vista as necessidades locais e regionais e considerando as diferentes singularidades. Ora, a gente sabe que os custos de serviços, eles podem ser diferentes de uma cidade para outra, de um município para outro, de uma região para outra, de um estado para outro, não é? Então, é muito importante que a gente comece a se dedicar a isto para ter congruência de planejamento, né? Para ter efetivamente uma forma de efetuar a gestão de maneira planejada, monitorada e avaliada. O eixo 3, por sua vez, vem com a discussão muito importante sobre controle social
o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Nesse momento, mais do que nunca, é esta ocasião que nós temos de repensar o direito à participação social na sua singularidade, porque é esta participação que assegura ao SUAS o caráter democrático. É preciso, então, fortalecer esses espaços privilegiados, conselhos, fóruns, coletivos, onde realmente aparecem as genuínas demandas da sociedade brasileira, da sociedade josefense, por exemplo. Né? A ementa do eixo 3, portanto, ela traz as questões relacionadas, componentes relacionados ao direito à participação, ao lugar da sociedade civil na gestão democrática, a efetivação desse direito, não é? A qualificação, a capacitação, a necessidade de educação permanente de conselheiros, de trabalhadores, como recursos para assegurar a participação social, o controle social que se pretende, né? Aquele controle social que efetivamente compõe a gestão compartilhada, não é? Aquele controle social que efetivamente fiscaliza, monitora o desenvolvimento dos SUAS na cidade, não é? Então, também nessa ementa é recuperada o papel, o financiamento, a relação do SUAS com as entidades de assessoramento, defesa e garantias de direitos. E, por fim, a gestão do trabalho aparece exatamente nesse eixo 3, né? A gestão do trabalho do SUAS, a relação dos trabalhadores, usuários e seus impactos nos direitos socioassistenciais. Se a gente puder fazer uma frase, enfim, que possa resumir esse eixo, essa ementa, justamente é a participação social e o lugar da sociedade civil na gestão democrática e no controle social. É bom que a gente não esqueça nunca que sem participação social, né, não existe efetivamente o SUAS democrático. Né? Então, as questões norteadoras ou o debate do eixo 3, todas são levadas, né, a pensar caminhos, estratégias, meios para estimular a participação dos usuários, para vencer os obstáculos para o exercício do controle social, sobretudo neste momento tão específico, tão extraordinário que a gente está vivendo, como os equipamentos como CRAS, CREAS, Centropop, entidades socioassistenciais podem contribuir para a consolidação desse paradigma de gestão democrática e participativa, não é? E quais as estratégias, por exemplo, que a gente pode pensar, podem ser ofertadas para garantir uma participação qualificada de usuários, de trabalhadores e de entidades. E, finalmente, como sensibilizar, não é? Como sensibilizar e como estimular a participação dos usuários no controle social, não só no momento da pandemia, como no momento da pós-pandemia. Porque como o SUAS não parou, como o SUAS não para, porque ele é direito assegurado, a gente precisa fazer com que o controle social volte a ter a pujança, né, aquela vida forte, né, de quem monitora, de quem fiscaliza, de quem está atento, né, ao desenvolvimento do SUAS na cidade, do SUAS nos territórios, né, e sendo feito de forma paritária, de forma democrática e de forma transparente. Já no eixo 4, o debate se dará em torno da gestão e do acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda, como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. É o momento que nós temos na conferência e agora na pré-conferência de analisar o cenário das seguranças socioassistenciais da cidade de São José, que devem estar traduzidas, né, que são traduzidas em um conjunto de direitos, os serviços e os benefícios, e que se tornam direitos reclamáveis. O eixo 4, ele traz uma densa
quantidade de temáticas que são absolutamente importantes neste momento crítico pelo qual atravessam as políticas sociais no nosso país. Tanto que a ementa desse eixo trabalha com as questões relacionadas à gestão, às seguranças socioassistenciais, acesso a direitos e aquisições dos usuários, tendo em vista a tipificação de serviços socioassistenciais em toda a sua integralidade, não é? A qualificação das ofertas no SUAS, a articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda, que sempre foi e ainda é um desafio, né, para as gestões locais, o papel estratégico da vigilância que aparece como um destaque, na verdade, da vigilância socioassistencial, do cadastro único e dos programas para articulação e integração de serviços e benefícios, não é? E aqui também como destaque a visibilidade da política, dos resultados da política de assistência social e dos seus impactos na vida da população atendida, algo que nós temos muita dificuldade de efetivamente realizar, desenvolver, dar visibilidade à assistência social. Não é coisa fácil, não é situação fácil de realizar, e nós temos muita dificuldade, inclusive, de mensurar os nossos resultados. E é importante que a gente consiga dizer o quanto a assistência social é fundamental, central na vida dos nossos usuários, né? O quanto as seguranças socioassistenciais, né, requisitam, né, orçamento, gestão, planejamento, para que se tornem ofertas efetivas, tendo em vista aí as demandas da população usuária. Se nós fôssemos tentar resumir, né, essa ementa ou os objetivos desse eixo, nós podíamos pensar aí na importância das estratégias da gestão para a garantia de acessos ao direito, né? As questões norteadoras desse eixo 4 são bastante volumosas, justamente porque é um eixo denso, né? Um eixo que traz assuntos muito importantes sobre os quais nós devemos ter todo o cuidado em debater, né? Fazendo sempre aquela vinculação com com o segundo plano decenal. Por exemplo, a manutenção do alcance dos serviços e dos benefícios existentes hoje, tendo em vista a crise pela qual passam todas as políticas públicas e, de maneira especial, as políticas sociais e a assistência social. As estratégias para integrar serviços, benefícios eventuais e de transferência de renda para assegurar acessos a direitos, contribuindo, primeiro, para reduzir as desigualdades de acesso à educação e ao trabalho decente, para incidir na redução das desigualdades sociais, para prevenir situações de violências que aumentam muito, né, e que estão aumentando muito nesse tempo crítico no qual nós vivenciamos essa pandemia, essa letalidade que assola o mundo inteiro, o país inteiro. Como garantir serviços para simultaneamente apoiar a autonomia das famílias e dos cuidadores, e assim assegurar o direito ao cuidado no âmbito da assistência social. Esse tema é um tema preciosíssimo para que a gente possa debater nesse momento do eixo 4. E como que a assistência social deve se planejar para atender, né, demandas advindas do ciclo de vida, né, do envelhecimento populacional e outras situações assim relacionadas. Um outro conjunto de questões norteadoras que facilitarão o debate desse eixo 4 vão nessa direção também de tentar pensar como assegurar mecanismos para identificar e monitorar os resultados da atenção
da assistência social e a sua capacidade de impacto. Qual é o resultado e qual é o impacto que a assistência social tem na vida da população que ela atende, né? Como que a gente pode, por exemplo, também, uma outra questão, fortalecer, né, o compromisso do acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades, de forma a potencializar uma perspectiva preventiva e proativa, né, incidindo aí nos motivos relacionados aos descumprimentos. Então, isso é realmente bastante importante, sobretudo num momento como este, né? A questão do cadastro único também vem como questão norteadora, né? Como assegurar a utilização do cadastro único para fortalecer o acesso e a qualificação da atenção nos serviços socioassistenciais, tendo em vista, inclusive, que nós vivemos hoje uma crise muito grande instalada, né, pelas perspectivas muito pessimistas relacionadas ao cadastro único, numa versão digitalizada que está sendo pensada em âmbito federal, né. Dois destaques ainda nas questões norteadoras é justamente a profissionalização do SUAS e, né, a valorização dos seus trabalhadores, que são, né, efetivamente, a tecnologia mais especial que o sistema possui, né? Finalmente, as instâncias de pactuação, o fortalecimento dessas instâncias de pactuação para superar coletivamente, né, de uma forma corresponsável, todos os entraves e desafios que são colocados no cenário atual para garantir os compromissos com os direitos socioassistenciais. O eixo 5, portanto, finaliza, né, o rol de eixos, né, que foram divididos para dar conta do temário desse ciclo conferencial e é o mais inédito eixo desse conjunto, né, colocado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que é justamente a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e de emergências. Aqui nós temos uma inédita oportunidade de contextualizar como as situações de emergência requisitam um esforço cada vez mais estruturado, cada vez mais eficiente da política de assistência social. Então, no atual contexto de calamidade pública, é muito possível, né, constatar o aumento exponencial da vulnerabilidade e que traz novos usuários para a assistência social, né? Então, nesse momento, o eixo 5 ele conversa com algo muito inédito para nós, porque na assistência social, como vocês sabem, né, a nossa ação relacionada à situação de calamidade pública e emergências, ela é muito pontual, né, e muito localizada, né? Diferente de hoje, que nós vivemos uma letalidade planetária, né, a partir da pandemia de Covid-19 e com a qual o SUAS precisa conviver de forma a garantir, né, os direitos socioassistenciais. A ementa do eixo 5, portanto, ela vai exatamente estar estruturada, não é, no papel da assistência social. Dois, três. A ementa do eixo 5, dois, três. A ementa do eixo 5, portanto, ela vai estar estruturada exatamente em cima do papel da assistência social neste contexto de emergências, né? E ela se coloca muito a partir, essa ementa, a partir do documento formulado pela Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretrizes para a Atuação da Política de Assistência Social em Contextos de Emergência Socioassistencial, onde foi cunhado, né, onde foi definido esse termo emergência socioassistencial, de forma a abranger aí as possibilidades de atuação do sistema. Então,
Nesse documento estão contidos aí alguns eixos estratégicos para a situação de emergências, que são gestão legal, administrativa e orçamentária, vigilância, trabalho social com famílias e indivíduos, benefícios socioessenciais e transferência de renda, acolhimento, articulação e intersetorialidade. Como esses eixos estratégicos podem ser é, a, a, efetivamente colocados em prática, né, para que a atuação do SUAS se dê a contento diante de uma emergência. Se a gente puder resumir ou fazer uma inferência rápida em relação ao objetivo desse eixo inédito, desse eixo que traz a grande novidade dessa conferência, a gente pode pensar aí as possibilidades de atuação do SUAS em eventos adversos, extraordinários e temporários que resultem em agravos e riscos sociais à população. No que se refere ao debate do eixo 5, portanto, nós vamos diretamente a situações vinculadas à ação na emergência. Por exemplo, como a vigilância está estruturada no município e pode atuar, deve atuar de forma preventiva e planejada, não é? No sentido de informar as melhores ações do campo socioassistencial neste momento, né? Então, como integrar também serviços e benefícios, como qualificar a atuação do SUAS nesse contexto de emergência, como a gestão local vem atuando para efetivar o cumprimento e a garantia da proteção social, da vigilância e da defesa de direitos, o que pode melhorar na gestão do SUAS em âmbito municipal no que concerne à organização e à adequação das ofertas, em articulação com outras políticas, e aí a gente vai trazer à tona uma questão muito séria, que é efetivamente no momento de calamidade, de situação emergencial, essa necessidade de articulação para fazer, para prestar um bom atendimento, para efetivamente dar conta, né, das demandas, né, ofertar serviços e benefícios que efetivamente deem conta das demandas que são colocadas pela população usuária, né? Então, quais são as ações que o SUAS necessita fazer face a um contexto de pré-emergência, durante a emergência e após a emergência. Então, a gente tem que se localizar nesse momento. Nós estamos vivendo durante a emergência, né? Então, como é que está, por exemplo, o plano de contingência do município? Existe um plano de contingência? Quando ele foi feito? Como ele foi feito? A partir de que tipos de informação, né? Da vigilância socioassistencial, em parceria com a vigilância sociosanitária, enfim, como efetivamente a gestão vem se colocando nesse quadro. E, efetivamente, qual seria o modelo de financiamento e de cofinanciamento para fazer frente, não é, a um momento de pandemia. Nós estamos agora, por exemplo, sem recursos extraordinários do governo federal, não é? E nós não temos nenhuma ideia desse modelo de cofinanciamento e de financiamento do SUAS nesse momento de pandemia, né? Então, a questão da participação e do controle social, né, que são muito, muito prejudicados, né, nesse momento de pandemia, no momento de pandemia como este específico, né, que toca a todos nós, né, que envolve a todos nós, e o grau, evidentemente, de articulação e de intersetorialidade que o município realiza junto às políticas públicas, junto ao setor privado, junto à sociedade civil, visando dar celeridade e uma resposta efetiva, não é, às situações de emergência. Nós temos aí um quadro de ameaças às bases do SUAS que nós precisamos ter claro nessa conferência. A ruptura do pacto federativo, a fragilidade do sistema e o aumento da pobreza, só para que vocês tenham uma rápida ideia,
no número de pessoas na extrema pobreza hoje é quase 4 vezes maior, não é, do que em 2020. Além do que o Brasil já está de volta no mapa da fome, né? Nós temos em curso um desfinanciamento, que não é um desfinanciamento raro nem pequeno, é um desfinanciamento progressivo, ou seja, nós não estamos parando, né, de encolher no que toca ao orçamento da assistência social. Nós temos a emenda, uma fragilização do controle social por conta, por ocasião da situação pandêmica, a emenda constitucional 95, que continua sendo e sempre será, né, enquanto não for revogada, um risco, né, um óbice, um obstáculo para todas as políticas públicas, né, para os direitos sociais, e a PEC 32, que é a reforma administrativa, que coloca em xeque todos os serviços públicos e, portanto, todo o atendimento às demandas da população que tem direitos, né? Para também que vocês tenham mais alguns elementos, a gente continua numa pandemia intensa e numa vacinação lenta, né? Uma vacinação que não prevê, por exemplo, né, a priorização dos trabalhadores e das trabalhadoras do SUS que estão na linha de frente, né? A rede socioassistencial está absolutamente desconsiderada do ponto de vista do plano estadual de imunização. Então, a gente precisa colocar isso em tela. Somos política essencial, mas não somos considerados trabalhadores essenciais. É isso que está em jogo, é isso que está sendo verificado nesse momento. Nós temos aqui alguns itens que, né, só para que a gente possa pensar: a interrupção do auxílio emergencial no fim de 2020, a retomada dele em abril, com valores menores, mesmo diante da crise social, 15 milhões de desocupados que desistiram de procurar emprego, 16 milhões de pessoas com rendimentos de trabalho diminuídos por causa da pandemia em novembro de 2020, aumento de 15% no custo médio dos alimentos em 2020, em 2021 esse número já é maior, não é? O fim dos recursos extraordinários para assistência social em 2020 e um orçamento previsto de apenas 1 bilhão para 2021 no que se refere aos serviços socioassistenciais, o que significa apenas 1/4 do valor de 2020. Em 2020 foi pago 1,6 bilhões para o cofinanciamento de serviços. A diferença entre o estimado e o pago foi de 53%, o que agrava sobremaneira, evidentemente, a sustentabilidade do sistema, que há algum tempo está sendo efetivamente sustentado, né, e mantido pelos municípios brasileiros, né? Esse cenário de desfinanciamento permanece forte em 2021 e vem mais forte em 2022. Do mesmo modo que em 2020 houve uma redução significativa, já que o orçamento aprovado ficou em apenas 1 bilhão, com um déficit que ultrapassa 60%. Então, essas informações orçamentárias e financeiras, elas têm um valor muito grande no nosso debate, justamente no momento que a gente está pensando o orçamento para 2022. E aqui o déficit de mais de 2 bilhões relativo aos exercícios anteriores, relacionados aos municípios, do governo federal aos municípios, repasse do governo federal aos municípios, que não foram repassados e não foram mais reconhecidos como dívida pelo governo federal aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, embora tenham sido executados e inseridos nos planos de ação dos respectivos entes federados, ou seja, os municípios, os estados, né, e o Distrito Federal cumpriram os seus pactos, mas não receberam os recursos pactuados para fazê-lo. Isso é
um grande exemplo, um grande reflexo do que nós estamos chamando de ruptura do Pacto Federativo. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e afirmar que nesta pré-conferência é necessário que cada uma efetivamente se coloque à disposição de opinar, de analisar, né, de propor, para que efetivamente a gente possa chegar na 13ª Conferência de São José, né, com propostas, com indicativos, né, com a luta em defesa da assistência social, passada limpo nessa pré-conferência, né, e que a gente consiga efetivamente trazer o debate, o melhor debate para a 13ª Conferência Municipal de São José. Muito obrigada.